Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Espero que tenham bem celebrado essa solenidade de Pentecostes e possam estar repletos, cheios do Espírito Santo de Deus. Hoje, nessa terça-feira, dia 7 de junho de 2022, nós estamos então vivenciando a 10ª semana do tempo comum. Voltamos ao tempo comum. E a liturgia de hoje nos propõe, para nossa meditação e reflexão, o Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, versículos de 13 a 16, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perde seu sabor, com que salgará? Não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelas pessoas. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade construída sobre a montanha não fica escondida. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma caixa, mas sim no candelabro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante das pessoas, para que vejam com as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, retornamos novamente ao tempo chamado de comum e que é uma oportunidade nós podemos então olhar Jesus agindo na vida, no dia a dia do povo. E assim também nós possamos perceber que Deus continua a agir dessa mesma forma na vida de cada um de nós. E para isso nós precisamos então deixar-nos conduzir pelo Espírito Santo de Deus para poder compreender e recordar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Hoje, de maneira especial, no Evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus então se dirige aos seus discípulos e também para nós, que também somos seus discípulos através do nosso batismo. E vai dizer então que nós somos sal da terra e luz do mundo. Para que nós possamos então compreender o sal e aqueles que têm problema, né, de pressão, tem que se alimentar sem o sal. E faz falta, né? Sentimos falta do sal para poder dar sabor à comida. E na nossa vida também, e principalmente nesse mundo, né, diante da pandemia que ainda estamos vivenciando, quantas pessoas também não perderam o sabor da vida, e que nós então somos convidados a poder fazer com que as pessoas redescubram o sentido da nossa vida, ou seja, dando sabor, temperando a vida das pessoas. Mas Jesus nos chama a atenção também para o seguinte: não podemos também salgar demais, porque quando a comida também, né, ela existe muito sal, nós sabemos muito bem que tudo isso serve para ser jogado fora. E na nossa vida também não é diferente. Nós também precisamos então dar sabor, tempero à vida das pessoas, mas não exagerado, porque cada um então pode de fato equilibrar assim esse sal, o doce também na nossa vida. Tudo é fonte do equilíbrio. É ele que vai nos ajudar então a redescobrir o sentido da nossa vida e dar sabor para essa vida que é bela. Embora vivamos, né, coisas difíceis, momentos que não são fáceis para nós, que exigem nós e muitas vezes nos fazem perder o chão, nós então precisamos dar sentido a esses problemas para que nós possamos compreender o paraquê deles. E assim, com certeza, nos tornaremos pessoas melhores e iremos descobrir o que isso pode ocasionar na vida de cada um de nós. Eu costumo dizer que os problemas e dificuldades devem servir como um trampolim, onde nós então pulamos, mergulhamos, mas nós então subimos para poder então sair dele. E Deus é a fonte onde nós então precisamos beber para que assim possamos descobrir o sentido da nossa vida. E por isso que Jesus também diz que nós somos luz no mundo. Ora, quando nós então, por exemplo, perdemos a luz física na nossa casa, que acaba a energia, nós então sentimos ali então meio perdidos, porque não enxergamos, estamos fadados também a bater no móvel, né? E isso vai doer para nós, podemos cair também, dependendo do lugar onde estamos. Então a luz, ela serve para nos guiar, serve para poder então clarear o nosso caminho. E
Deus é a luz do mundo e nós precisamos levar essa luz para outras pessoas, não com a nossa luz, mas somos reflexo da luz que vem de Deus. E essa luz, meus queridos amados irmãos, ajuda então a vencer as trevas presentes no mundo, as trevas do egoísmo, individualismo, do ódio, da ira, da falta de perdão e tantas coisas que precisam de fato ser dissipadas na nossa vida e que são trevas. Paulo, ele gosta muito de trabalhar essa questão, né, esse dualismo de luz e trevas. E de fato existe na nossa vida. Quem de nós então não passa por trevas? E nós precisamos da luz de Deus para poder então ali atravessar, né, seguros, caminhando no bom caminho, para que assim possamos então desfrutar das maravilhas que Deus tem a operar a cada um de nós. A primeira leitura de hoje, a qual nós não ouvimos, mas fala, né, Elias, no primeiro livro dos Reis, fala sobre a sua ida a Sarepta, onde então Deus envia ele para ir para a casa de uma viúva. E ali então ele chega para a viúva e pede um alimento, primeiramente um copo d'água, depois um alimento, um pão. E ela diz: Olha, eu tenho somente um resto de farinha que estava eu mesmo preparando para mim e meus filhos depois de esperar a morte chegar. Mas Elias, ele que é o profeta, o homem de Deus, vai dizer para ela: Olha, vá, faça como tu queres, mas prepare o pão, traga, que Deus diz que não faltará nada na sua vasilha. E assim acontece quando nós acreditamos, confiamos naquilo que Deus diz através dos profetas de hoje, nós então poderemos experienciar as maravilhas dele, já no hoje da nossa história. E assim poderemos então, meus queridos amados irmãos, não somente experimentar as maravilhas de Deus, mas também nos tornar sal e luz do mundo. Como o salmista de hoje nos convida a rezar: sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face, a face de Deus que nos acompanha, que nos segue e que nos ilumina. É essa luz, meus queridos amados irmãos, que falta às vezes para nós e também para muitos irmãos do mundo a qual nós estamos inseridos. Que nós possamos então, repletos do Espírito Santo, pedir sempre a graça de Deus para que a face dele ilumine sobre nós e que nós possamos de fato ser sal da terra e luz no mundo, ajudando a poder construir um reino de irmãos, um reino onde então de fato Deus se faça presente na nossa vida, onde nós então enxergamos não somente as coisas ruins, mas Deus agindo nas entrelinhas das histórias. E que nós possamos ser sinais de Deus e assim, com certeza, dar sabor a esse mundo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você que nos acompanha através do nosso canal. Conto com a vossa oração e também nos acompanhe, siga, né, compartilhe esse nosso vídeo para que nós possamos levar a palavra de Deus aos corações sedentos, àqueles que estão nas trevas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno, até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Até lá!